Conta a história da sua chegada na galeria. Bom, eu tive um início de carreira bem precoce e realmente ainda estava na faculdade quando fizemos uma exposição, eu, Sérgio Romagnolo, a Ana Tavares, Sérgio Nicolitcheff e Ciro Cozzolino, no MAC. E chamava Pintura como Meio, e tinha uma ideia de criar uma pintura que organizasse conceito e que não fosse mais de expressão e nem de representação, um novo tipo de pintura, que a gente gostava de chamar de pintura conceitual, daí todo mundo falava, imagina, isso não existe, a pintura está morta, todas essas coisas e tal. E mais ou menos naquela época, que foi agosto de 1983, o Leonilson fez a primeira individual aqui na Luiz em julho, junho, julho, alguma coisa assim. E aí, mal a exposição abriu, ele me ligou. Eu não o conhecia e ele falou: eu sou o Leonilson, adorei sua exposição, vamos se conhecer? Aí eu falei: eu estou sabendo, tipo, eu vi a sua exposição na Luiz Strina e tal. E aí eu encontrei o Leonilson e meio que eu tive com ele um tipo de amizade súbita, um súbito amor, né? Porque desde o primeiro encontro nós começamos a nos encontrar todos os dias para sempre, e o Sérgio também. Depois o Sérgio Romagnolo foi morar na casa dele, e depois vieram para a casa dele também, além do Ciro Cozzolino. Quando o Ciro saiu, depois veio o Eduardo Brandão, o Ian também, e a gente virou uma patotinha assim dos anos 80. E o Leonilson estava fazendo uma coisa que existia na época que chamava simultânea. E a simultânea dá um medo, assim, e eu tenho medo disso até hoje, que é expor em duas galerias ao mesmo tempo, que era uma coisa que estava acontecendo na Europa, assim, então se fazia assim, Londres, Nova York. Então, como a gente estava por aqui, a gente fazia Rio de Janeiro, São Paulo. E ele estava fazendo isso. E já era uma barra assim, porque você tinha que ter uma produção, você tinha que ir lá, tinha que voltar, não sei o que e tal. Isso era assim o comecinho do fim da ditadura militar. Quer dizer, não havia muito espaço para arte e cultura e todo mundo era perseguido, todo mundo tinha medo, eu era totalmente paranoica, mas parecia que ia rolar, mas aí isso foi indo numa coisa muito crescendo. Então, voltando como eu vim parar aqui, o Leonilson estava fazendo essa simultânea e o Thomas Kohn realmente tinha uma parceria com a Luísa. E aí, então, o Thomas, depois do Leonilson, resolveu fazer uma coletiva comigo, o Sérgio, o Ciro e o Leonilson, e o Berredo e o Cláudio Fonseca, que eram artistas lá do Rio. E, e aí ele, através do Thomas e do Leonilson, eu vim parar aqui, e essa coletiva aconteceu também aqui, sendo que aqui eu acho que era só o Leonilson, eu, o Sérgio e o Ciro, que é a desse cartaz, e que é vermelho porque na hora de fazer o cartaz eu exprimi um montão de tinta. Aí você fala, Leda, você espremeu muito vermelho, agora o fundo vai ter que ser vermelho. Porque estava combinado que cada pessoa fazia um quadradinho e tal, né? E aí ficou vermelho por esse motivo, mas a gente tinha uma coisa entusiasmada, porque havia tanta surpresa pelo fato de que sim, vai dar para ser artista. Poxa, tem gente querendo ver o que a gente está fazendo, porque eu estava fazendo artes plásticas com o firme propósito de me tornar professora, como a Regina Silveira era, o Júlio Plaza, né? Mas eu acho que, então, sei lá, com 23, 24 anos, eu estava nessa onda que 22 eu tinha quando eu fiz a pintura como meio. Eu também participei de uma Bienal com 22 e a outra com 24. Então, realmente, no meu eu estava ainda na faculdade, mas aí já me achava assim, comecei a me preocupar com o conteúdo das coisas que eu estava fazendo, assim, a seriedade daquilo, porque a coisa começou a se transformar. E depois da exposição da geração 80 e até
o Plano Collor, a coisa foi cada vez mais eufórica, assim, né? Mesmo com pouco dinheiro, mas a Lei Sarney também era uma coisa que ajudou muito em 87, uma coisa assim. É interessante saber dessa distinção que vocês faziam de pensar uma pintura conceitual que na época talvez fosse alguma coisa que não fazia sentido, mas que hoje faz bastante sentido pensar, depois, né? Eu acho que muitos artistas ingleses ficaram ligados nessa questão. Porque tanto que a nossa primeira exposição de 83 chamava a pintura como meio, porque a gente vinha de uma formação de multimeios. Então, o artista multimeio era um artista que aplicava conceitos e que se adaptavam ao meio em que ele estava trabalhando. Então, se fosse cerâmica, se fosse painel eletrônico, se fosse um filme, um vídeo, uma foto. Engraçado que esse conceito voltou agora. E para alguns artistas novos que eu encontro, e pergunto o que você faz, e eu recebo a resposta mais maravilhosa de todos: eu faço tudo. Eu falei, puxa, que incrível, você faz gravura, aquarela, colagem, performance, canta uma música, dança um samba, né? Sensacional. Só que a gente que inventou isso, né? Não, brincadeira, Leda. Não, mas me pareceu muito... Eu estou olhando aqui para o folder de uma exposição da Carmela e estou pensando justamente no seu trabalho. O trabalho da Carmela Gross e da Mônica Nador eram pinturas totalmente conceituais, né? Porque primeiro que eram pinturas objeto, ou eram pinturas que não partiam de um pressuposto assim de eu sou um artista diante de uma tela branca e vou criar uma forma ou uma figura. Tinha vários outros interesses, né, perpassando essa pesquisa do que a pintura podia ser, assim. Mas eu na verdade estou fazendo uma digressão porque eu queria te perguntar que leitura você faz hoje da geração 80, né? Tanto da geração 80 pensando como sendo a sua geração, né? Ou o momento na história da arte em que o seu trabalho começa a ser conhecido, mas também da exposição, como vai ser geração 80, né? Como esse marco aí que ficou também muito atrelado à questão da reabertura democrática e que, de um determinado ponto de vista, virou um oba-oba assim, de pintura que um pouco deixou sem lugar essa arte conceitual, instrumental, que estava acontecendo ainda debaixo de um regime militar, né? Enfim, como que você vê retrospectivamente esse momento histórico? Olha, foi um momento, eu acho que essa ideia, essa imagem, essa falsa imagem de oba-oba, quer dizer, foi um pouco, ela está atrelada a uma euforia natural, de que sim, você pode fazer, você pode mostrar, nós vamos poder fazer uma festa, não vai precisar desligar o som, a polícia não vai vir, você não vai ser preso, e aquilo parecia tão incrível, e depois o Marcos Lontra nos convidou, junto com o Jorginho Guinle, né? O Leonilson falou, vai ter uma exposição lá no Rio, mas nós vamos ficar na sala principal, porque a gente é os paulistas. Daí, quando a gente chegou lá na sala principal, tinha um Daniel Cenizo enorme. Eu falei, mas quem é esse Daniel Cenizo? E, na verdade, havia uma escola, talvez, então, no Rio de Janeiro, muito mais ligada à pintura, com a Beatriz Milhazes muito começando, mas o Daniel Cenizo, o Cláudio Fonseca, o Berredo, eram muitos, Marcos André, muitos artistas bacanas pintando, mas o mais bacana de tudo era ter gente do Rio Grande do Sul, sabe, a Karen Lambrecht, um monte de gente de Goiânia, de Pernambuco, do Ceará, que juntou assim 123 artistas no Parque Lage, que já tinha sido cenário do Macunaíma, né? Então aquilo dava um astral incrível
E a noite foi maravilhosa, com gente chegando de todo lugar, assim, e tinha essa ideia de que eram tanto artista, tanto artista, tanto artista, que então atrás da escada tinha alguém, o Marcos André estava no banheiro, o Ricardo Basbaum tinha aqueles olhozinhos que ele colava uns adesivos nas colunas, então tinha o Luiz Erbini, o Barrão, tinha muita gente. E tinha muita gente de todos os lugares. Então, essa euforia era o estado mais legítimo, mas, ao mesmo tempo, havia a revista Módulo, havia uma possibilidade, havia um livro do Roberto Pontual. O Roberto Pontual voltou ao Brasil depois daquele episódio do incêndio do MAN do Rio, que o Roberto Pontual era o diretor. Ele foi para Paris e ele voltou nessa época e meio fez um livro entrevistando a todos nós sobre a geração 80, tinha uma... Não sei se chamava Vai, Filho, Ser Artista na Vida, sei lá, tinha essa coisa coloquial e tinha muito espaço na imprensa para a arte. Esse espaço que hoje é de gastronomia, um restaurante transado, um pudim incrível, ele funcionava mais para... Tinha críticos, tinha o Wilson Coutinho no Caderno B, que tinha o JB, tinha o Frederico Moraes no Globo, e aqui em São Paulo tinha o Casimiro Xavier de Mendonça na Veja, o Olívio... na Isto É, então havia uma repercussão assim. Outro dia eu mexi nesses papéis e era impressionante. O circuito estava pronto para se organizar e se organizou e gerou muitos frutos. E a Luísa, eu acho que foi um palco para isso. Eu estava vendo aqui as respostas do Miguel, realmente com sequência de exposições. Ela tinha... acho que ela tem até hoje uma boa ideia de como misturar artistas, assim, de apostar. O artista sente, assim, eu senti quando trabalhei com ela, assim, ela aposta em você, então você dá uma resposta e ela dá muita liberdade. E até hoje você vê os artistas pintando e bordando, literalmente ou metaforicamente. E essa pergunta do pintar e bordar também era uma que eu queria te fazer, porque, assim como eu perguntei para a Jaque, por imaginar que talvez ela visse, né, em gerações subsequentes, um pouco da influência da pesquisa dela, queria te fazer essa mesma pergunta. E, sobretudo, pensando como a partir do seu trabalho, né, e do trabalho nessa época e de todo o desdobramento que você criou para ele, meio que levando às últimas consequências aquilo que estava em potência, né, nesse começo. A gente vê uma presença hoje muito grande de artistas trabalhando com tecido, né, com arte têxtil. Não estou dizendo que seu trabalho seja sobre isso, mas, enfim, tem uma escolha de material que de repente volta a ser alguma coisa muito presente. Mas, sobretudo, a gente identifica artistas que foram explorar essa questão do informe, né, da coisa, da forma sem forma, né, enfim, da pintura mole ou do objeto. Quer dizer, parece possível aventar essa herança mesmo na produção de gerações mais jovens e tal. Queria saber como que você vê isso, se é uma coisa que você identifica, se é uma coisa que te interessa olhar, ou se também, como a Jaque falou, ela está interessada em olhar coisas outras. Não, eu adoro, eu me interesso
me interessa olhar, e eu sou uma artista que gosta de arte, e eu gosto de ensino de arte, gosto de aluno, eu gosto de tudo que todo mundo faz. Eu acho que se a pessoa organiza uma energia, sabe, eu adoro essa ideia do boys, eu acho que todo mundo é artista. Então, eu acho que se você organiza uma energia para realizar uma coisa, aquilo é digno de ser olhado e ser pensado. Não quer dizer que você vai adorar, mas eu acho que essa atitude é a que mais me interessa para mim mesma, fazendo o meu trabalho e no trabalho de todas as pessoas. Algumas coisas ficam muito herméticas, mas o que eu acho que isso representa, quer dizer, ter pessoas que usam materiais ou que pensam linhas paralelas ao meu próprio trabalho ou ao trabalho de pessoas da minha geração, talvez mais do que eu e a Jaque. O Leonilson é um enorme influenciador, né? E é que nós temos agora uma tradição recente de arte no Brasil, porque é uma coisa de 2 séculos e meio no máximo, e para nós, no começo dos anos 80, toda a referência dos anos 60 e dos anos 70 era muito forte, assim, você ter o Valtércio, o Cildo, o próprio Hélio de Sica, mas também o Rubem Valentim, sabe? A Tomi Otaki, a Mira Schendel, é uma coisa, um universo muito rico, e então foi muito gratificante ver que a nossa geração, com essa euforia que fez parte um pouco do momento político, ela pôde sedimentar. Muitos dos nossos colegas foram para a universidade, como a Dora Longo Bahia, Ana Tavares, a própria Mônica Nador, eu, o Sérgio e o Caetano de Almeida, incrível professor, o Paulo Pasta, né? E então eu acho que isso é a solidificação de um projeto cultural que sofreu um horrível abalo no plano Collor, mas sobreviveu e a partir de 2000 se estabeleceu. Quer dizer, se no tempo que a gente trabalhava aqui na Luiza tinha 5 galerias no total e também eram só 5 os colecionadores, a gente falava, nossa, o João Carlos Figueiredo está vindo, porque era assim, só tinha ele, o Chateaubriand, o Jambogit, era uma coisa assim muito exígua. E aí a solidificação desse circuito, ela é muito evidente a partir de 2000, que é justamente quando o Marco Antônio Vilaça morre, né? Que é um cara que empurrou nos anos 90 essa troca de arte com artistas estrangeiros, com galeristas, curadores. Ele fez uma enorme promoção de cá para lá, de lá para cá. E aí eu acho que eu acompanho o Mapa das Artes com o Celso Fioravante, né? E ele me falando assim, olha, acho que faz uns 5 anos atrás, ele falou, já são 60 galerias em São Paulo. E mais ou menos se fecha 2, abre 3. Então não para de abrir. E a uma certa altura eu não tinha mais nenhum aluno ou ex-assistente que não tivesse expondo em alguma galeria. Então isso eu acho que é uma coisa, se você tem uma cultura forte num país, assim, você tem pensamento, você tem possibilidade de transformação, educação.